Todos vocês estão vendo aí uma tela. Reparem que nós podemos ver duas coisas totalmente distintas. Se nós colocarmos como pano de fundo a imagem escura, nós vamos ver uma taça. Se nós colocarmos como pano de fundo a imagem clara, nós veremos dois rostos. Por que essa apresentação? É para falar sobre polaridade. Tudo é polar. Então, se nós formos ver, por exemplo, a respiração, nós temos a inspiração, a expiração. É um movimento contrário um ao outro. Existe uma polaridade ali. Mas a respiração depende da inspiração e da expiração. E a polaridade faz parte de tudo no nosso mundo. Tudo tem polaridade. Tem sempre o positivo e o negativo. O negativo no sentido de polaridade, não no sentido de ser ruim. Né? Então, observem essa imagem. Tentem enxergar as duas coisas ao mesmo tempo, os rostos e a taça. Reparem que só dá para ver isso focalizando um ou focalizando o outro. Os dois ao mesmo tempo é impossível. Aliás, até é possível. Mas é um processo complexo, muito complexo. Reparem, vocês podem ver até rapidamente, dá para aparecer rosto, taça, rosto, taça, rosto, taça, mas não tudo junto ao mesmo tempo. Por que existe essa polaridade? Vamos ver. Nós estamos aqui, o nosso cérebro, tá? Também é polar. Então, o hemisfério esquerdo tem funções diferentes do hemisfério direito. Então, se nós vermos o hemisfério esquerdo, ele usa a lógica e a razão. O hemisfério direito usa emoção, intuição e criatividade. O hemisfério esquerdo pensa em palavras. O direito pensa em imagens. O hemisfério esquerdo, ele trata das partes, dos detalhes. O hemisfério direito trata do todo e do relacionamento entre as partes. O hemisfério esquerdo vai analisar, separar, ele vai dividir em pedaços menores. Essa é a função da análise. Mas o hemisfério direito vai sintetizar, juntar. O esquerdo pensa sequencialmente. Existe uma sequência ali nesse pensamento. Tem começo, meio, fim, e assim sequencialmente. O hemisfério direito pensa simultaneamente, holisticamente. O hemisfério esquerdo, ele se identifica com o indivíduo. O direito, ele se identifica com o grupo. O hemisfério esquerdo é ordenado e controlado. O direito, espontâneo, livre. Reparem bem nessas funções diferentes.
entre o esquerdo e o direito. Se nós analisarmos, nós vamos ver que tanto o que está no hemisfério esquerdo é importante, quanto aquilo que está no hemisfério direito. Cada um num determinado momento. E uma coisa também que a gente pode identificar mais ou menos é que o hemisfério esquerdo está muito ligado ao lado masculino. Tem muito a ver com os homens. E o hemisfério direito é mais feminino, tem muito mais ligação com as mulheres. Né? É só observar bastante. Que nem, por exemplo, esse pensa sequencialmente, né? Geralmente o homem ele se foca numa coisa só, ele segue naquilo, né? A mulher, historicamente, ela tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Então vamos pensar historicamente, a mulher cuidando dos filhos, fazendo comida, cuidando da casa, enxergando tudo ao mesmo tempo. O homem saindo para caçar, então ele vai ter um foco, né? Isso apenas estou viajando um pouquinho aqui, mas a gente pode perceber esses detalhes. Daria um grande estudo só isso aqui. E o que acontece? Entre um hemisfério e outro, existe o corpo caloso, que é a divisória, a separação. Por isso também, aquilo que foi visto na aula passada sobre os dois hemisférios trabalhando simultaneamente. Isso não é uma coisa que acontece normalmente, é raríssimo. Tá? Então, para isso, tem que haver um corpo caloso muito permeável. E, através da meditação, nós vamos, aos poucos, aumentando essa permeabilidade e vamos podendo acessar os dois hemisférios simultaneamente. Veja bem, se você tiver acesso simultâneo à sua lógica, à sua razão, mas também à sua emoção, intuição e criatividade. Conseguir pensar em palavras e em imagens simultaneamente. Ter condições de olhar as partes e o todo. Ter essa capacidade de analisar e de sintetizar. Tudo isso acontecendo simultaneamente. Então, vamos adiante. Vamos ver um pouco sobre a nossa mente consciente e subconsciente. O iceberg, ele é perfeito para mostrar isso, porque a mente consciente equivale àquela pontinha do iceberg. E a subconsciente, tudo que está abaixo. Então, a consciente equivale a cerca de 5% da nossa vida mental. Então, vamos ver como é que funciona a mente consciente. Ela tem capacidade de 1 a 3 eventos simultâneos e mais ou menos 2.000 bytes de informação por segundo. Veja a capacidade expandida de processamento do subconsciente. De 2.000, que não é pouco, para 4 bilhões de bytes por segundo. A mente consciente, ela é responsável pela memória de curto prazo. A subconsciente, memória de longo prazo. Então, tudo vai ficando guardado lá na mente subconsciente. O aprendizado está na mente consciente. Então, olha, e o hábito na subconsciente. É muito bom mostrar isso, por exemplo, no aprender a dirigir.
né? Todo mundo passou por esse processo de aprender a dirigir, né? O aprendizado da mente consciente, porque você tem que prestar atenção em 1000 coisas para poder aprender a dirigir, né? Então, é complicado você ficar prestando atenção na marcha, no freio, no acelerador, né? Tudo aquilo que implica em dirigir. E a mente consciente que faz isso, ela que aprende. Só que depois passa para a mente subconsciente, porque vira hábito. Tanto é que o motorista experiente, ele dirige normalmente, conversa, né, presta atenção em um monte de coisa, mas ele está atento à direção, mas também conseguindo fazer outras coisas, porque já está tudo no hábito. A mente consciente está sempre no passado ou no futuro. Isso nós já vimos uma vez quando a gente falou sobre aquela cruz, né? Naquela aula a gente viu bem isso, o passado e o futuro. E a mente consciente está assim. É muito difícil estar totalmente presente, mas a mente subconsciente, ela está no presente. Então, se você, por exemplo, para entender isso, nós temos todo um arquivo no nosso subconsciente, né? Então, se nós, por exemplo, pensarmos, lembrarmos de um fato que aconteceu na nossa infância, ele vem para a sua tela do computador. É como se fosse uma tela de computador. Então, traz para o momento presente. Então, aquelas emoções, tudo aquilo que aconteceu, vem como memória, como se estivesse acontecendo agora. Na mente consciente está a escolha, a vontade. A mente consciente vai definir metas, vai avaliar resultados, e a mente consciente gosta de testar coisas novas, né? Isso tudo está aqui, ó. É o aprendizado, né? A escolha. Puxa, eu tenho vontade de ir visitar determinado país, então eu vou me programar para ir para aquele país, né? Então vou fazer vou avaliar como é que eu faço para fazer isso, né? Ou, por exemplo, eu vou saltar de bungee jump, né? Então é testar coisa nova, né? Tá com vontade de testar o bungee jump. Aí vem a mente subconsciente. Não tem escolha. Ela vai buscar a segurança, não quer novidade. O que a mente subconsciente quer fazer? Manter você vivo e seguro. É isso. Então, você está lá com vontade de pular de bungee jump. E a mente subconsciente vai falar, você não vai fazer isso, não. Não é bom, não é seguro. Aí, porque ele não quer novidades, né? Isso faz parte do nosso subconsciente. A mente consciente consegue pensar abstratamente, usando base conceitual. Então, é possível filosofar, né? Tudo isso está na mente consciente, porque a subconsciente pensa literalmente, vê o mundo através dos 5 sentidos. Olha só que interessante que é isso. Então, é momento presente e literal. Então, esse pensamento abstrato não faz parte da mente subconsciente. Por que ela tem essa capacidade expandida? Porque todas as funções orgânicas estão subordinadas à mente subconsciente. O funcionamento do coração, da digestão, todos os processamentos orgânicos, está tudo ligado à mente subconsciente, que está ligado diretamente ao sistema nervoso.
Então, por isso também que muitas determinadas emoções vão afetar o funcionamento orgânico. Só que todas as nossas crenças, atitudes e valores estão na mente subconsciente e vão criar filtros de percepção. Então, a gente percebe o mundo através das lentes que nós temos, através das nossas crenças. Bom, encerramos essa parte dos slides. Vamos voltar aqui. Deu para entender o que a gente viu até agora? Olha só quanta riqueza. A meditação vai fazer o quê? Vai nos ajudar a fazer contato um hemisfério com o outro e conseguir trabalhar simultaneamente com os dois hemisférios. Isto vai através da prática, certo? Não é de uma hora para outra. Mas uma das coisas que acontece durante a meditação, quando há uma profunda união entre os dois hemisférios, também a gente tem as condições de ter insights. Tá? Agora, por que a gente está falando também sobre a mente consciente e a mente subconsciente? A mente consciente está ligada ao raciocínio, à lógica. Só que nós, através da meditação, nós vamos além da lógica. Nós entramos mais em contato com a nossa mente subconsciente. Por isso também que meditadores experientes conseguem controlar muitas funções orgânicas. Isso por conta justamente dessa possibilidade de entrar em contato com a mente subconsciente. Mas veja bem, isso é através da percepção, através da observação. A observação é fundamental. Por isso que a gente vai aprendendo a observar. E a observação através das âncoras. Né? Então, o que a gente vai observar? Por exemplo, a respiração. Quando eu estou observando a respiração, eu estou me assegurando numa âncora. Quando eu estou observando o movimento do meu abdômen, isso também é aprender a observar. Observar, por exemplo, uma coisa que é mais difícil, que é observar e não acompanhar a sequência de pensamentos. Observar os pensamentos como se eles estivessem numa tela. Sem se deixar envolver. Aí você vai tendo cada vez mais consciência de que a nossa mente é um instrumento do nosso ser e não o nosso ser. Da mesma forma que o nosso corpo é um instrumento do nosso ser, mas não é o nosso ser. Então, não é fácil. Quando você se dedica a observar o seu pensamento, geralmente ele ganha e você embarca nele. Você vai embora junto com o pensamento. Então, não é para principiante essa observação, porque a gente embarca. Né? Mas estou falando que isso é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade, observar os sentimentos e as emoções. Isso tudo é uma prática para que a gente não pare de ser
escravo das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. E passemos a ser senhores deles. Estar no comando e não sermos comandados. Mas isso não é assim. Isso vai acontecendo num processo longo, perseverante, disciplinado. Tá? Eu estou falando muito, não sei se vocês estão me entendendo bem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá? Se eu souber responder, eu respondo. Por isso que a gente fica tão focado em observar, prestar atenção. Aí você vai perceber o quê? Que você se torna uma testemunha. Você está testemunhando tudo o que está acontecendo. E uma testemunha, ela tem que ser confiável. Porque vocês viram que a gente viu lá que as nossas crenças são filtros de percepção. Já foi feito pesquisa que a pessoa cria memórias que não existem. É possível criar memórias inexistentes. Então, por exemplo, 10 pessoas testemunharam um fato. Aí você vai pegar essas 10 pessoas, uma por uma, e cada uma vai contar, falar sobre o fato testemunhado. Você vai ter 10 observações diferentes. Mas, às vezes, muito diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, diz, olha, aquilo lá foi um homem, dá uma descrição daquele homem, né? Pode até dar a descrição da roupa que ele estava vestindo, ele estava segurando alguma coisa, ele fez tal coisa, aí a outra pessoa vai descrever a mesma coisa, ela pode colocar uma cor da roupa diferente, não perceber que segurava alguma coisa, e assim por diante. Porque você, lembra que a gente falou? Você enxerga uma projeção, é aquilo que você está habituado a ver. Então, geralmente, uma testemunha não é muito confiável. Não porque ela esteja mentindo, de jeito nenhum. Ela não é confiável porque ela enxerga com filtro. Foi feita, inclusive, uma experiência, tinha uma pessoa infiltrada, né, no grupo, né? E aí eles todos assistiram uma determinada cena e começaram a debater como é que foi aquela cena e tudo isso. E uma das pessoas lá, a tal infiltrada, falou, olha, era uma moça e ela estava de casaco vermelho. E, se eu não me engano, a pessoa estava de preto, alguma coisa assim, né? Aí, conforme ela foi falando com bastante segurança tudo aquilo, na cabeça de todo mundo o casaco ficou vermelho. Então, todo mundo passou a dizer que era o casaco vermelho e ninguém estava mentindo. Eles tingiram o casaco de vermelho, né? Para você ver como a gente coloca filtros. Então, quanto mais nós aprendermos a testemunhar, mais confiáveis nós vamos ficando nas nossas percepções. Por que é importante isso? Todo mundo já entrou num ambiente, né? Num ambiente agradável. Nossa, você entrou lá e falou, nossa, como aqui é gostoso, né? Uma vibração boa, né? Que ambiente bom que eu estou, né? Mas também todo mundo já entrou num ambiente, você
Você sentiu uma coisa desagradável quando entrou naquele ambiente, né? Então, quando você entra no ambiente e se sente bem, você logo está ali, né? Está bem, tudo isso. Mas o que é preciso aprender? Identificar e não se deixar contagiar. Ou seja, permanecer aqui, no seu centro. Eu estou observando, percebi que esse ambiente não é bom. Se é conveniente para mim e possível, eu vou me afastar desse ambiente. Mas quantas vezes não é possível se afastar do ambiente? Né? Você precisa estar naquele ambiente. Às vezes é um ambiente familiar, às vezes é profissional, mas você precisa estar ali naquele ambiente. Então, essa é a hora em que você precisa estar totalmente centrado, conectado com você e com a sua energia. Você identifica, mas não assimila a energia. Tá? Você observou, sentiu, percebeu, mas não entrou na energia. Aí, quando você sair, você está bem. Porque se você identificou tudo isso, né, e entrou em sintonia com essa energia, você vai sair mal, com dor de cabeça, um monte de coisa, né? Todo mundo já passou por isso? Eu tenho a impressão que sim, que todo mundo já sentiu isso, né? Então, se nós tivermos condições, nós podemos até começar a irradiar para melhorar o ambiente. Mas, às vezes, ele é impermeável. Então, você simplesmente vai ficar no seu centro. Apenas isso. Tá? Porque também num ambiente ruim, houve uma escolha. Houve uma escolha daqueles que estão ali. Será que nos cabe influenciar nessa escolha? Então, você vai ficar no seu, vai ficar com você, no seu centro. Só que você aprendeu a fazer isso porque você aprendeu a meditar. Então, você pode estar no estado meditativo e prestando atenção em tudo que está acontecendo. Está fazendo sentido para vocês? Isso é importante. E essa questão dessa observação, né? Com isso, o que está acontecendo? Nós cada vez estamos usando mais e mais o nosso cérebro como um todo. A razão, a percepção, tudo junto acontecendo. Os dois hemisférios trabalhando juntos, sem brigar, né? Com tranquilidade. Essa tranquilidade a gente adquire com o passar do tempo, com disciplina, com perseverança, praticando. Aí você vai falar assim, mas eu não estou tendo tempo para meditar. Não estou tendo tempo. Aí eu pergunto para você, você toma banho? Toma. Então medita. Você está tomando banho, fica presente. Sinta a água caindo no seu corpo, esteja 100% presente, é um momento de meditação. Você escova o dente, medite. A meditação da escova de dente, vamos lá. Né? Esteja absolutamente presente. Porque qual é o esforço intelectual de escovar o dente?
né? Eu posso meditar enquanto eu escovo o dente. Eu posso meditar enquanto eu lavo a louça. Por quê? Estando totalmente presente. Então, essa presença pode acontecer o tempo inteiro. Eu posso não estar podendo parar 15 minutos para meditar, mas eu posso fazer do meu dia a dia uma meditação, porque eu estou 100% presente. Não estou indo para o passado, não estou indo para o futuro. Eu estou ali, com a água caindo no prato, observando, presente. Ah, tudo certo? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tudo bem. Sheila, boa noite. Pode falar, Lu. Boa noite. A gente pode dizer que tem um pouco a ver, ou tem muito a ver com foco, né? Com estar focado, Sim, né? é Uhum. isso mesmo. É estar focado, estar presente, tá? É sinônimo. Ana Maria, pode falar, Ana Maria. Oi. Eu estou aqui pensando, essas situações acontecem muito comigo. Se tiver, você estava falando que qualquer lugar você pode meditar até escovando o dente. Aí me veio situações onde tem muito ruído e tal, mas eu me desligo de todos aqueles ruídos e foco naquilo que eu estou fazendo. E eu não escuto aqueles barulhos, eu não escuto. As pessoas falam, nossa, não consegui me concentrar, e eu simplesmente não percebo isso. Eu faço, se eu estiver, por exemplo, estudando ou trabalhando, eu me desligo de todos aqueles sons, aquelas coisas. E isso se encaixaria nesse tipo Totalmente, de coisa que você está totalmente, falando? Eu tenho muita totalmente. facilidade para fazer, eu consigo me desligar. Tem pessoas que falam, nossa, isso está me deixando maluca. Eu falo, mas o quê? Eu falo, mas você está ouvindo? Eu falei, não, eu até estava, mas eu não estou prestando atenção. E me desligo totalmente. Uhum. Porque é o que a Lu falou, do foco. Você está focada. Você está presente naquilo que você está fazendo. E você está se desligando de tudo mais. Tá? Fernanda, pode falar? Obrigada. Nada, bem. Sheila, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma atenção múltipla e para mim às vezes é muito difícil me desligar. E com a meditação, o que eu percebi é que eu estou conseguindo de uma forma ou de outra focar. É como se eu tivesse uma visão subjetiva. Eu fico centrada no que eu estou fazendo. E as coisas que acontecem ao meu redor é como se eu estivesse observando, né? Maravilha. Aquilo não está mais me afetando, porque eu tenho uma atenção assim, eu sou extremamente agitada. Eu consigo pensar em 200 coisas ao mesmo tempo. E isso me tirava demais o foco. Eu começava 200 coisas e não conseguia terminar no meu dia nada. Com a meditação, o que eu estou conseguindo fazer é começar e terminar. Eu começo e Maravilha. termino. E para mim, assim, tem sido excelente. Acho que foi a melhor coisa que eu investi meu tempo. Muito obrigada. Isso daí para mim está sendo 10. Muito bom. Maravilha, Fernanda. Obrigada pelo testemunho. Por favor, quem não estiver falando, presta atenção se está desligado o som, tá? Porque senão a gente fica ouvindo os ruídos da casa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Essa aula foi direto para mim, né? Cláudia? Por quê? Nós não estávamos conversando logo no início. Daí eu pensei, verdade, né? No próprio, que às vezes você, quando você, como eu disse, dá uma virada nos seus dias assim, e eu faço que nem a Fernanda, estou escovando o dente, eu estou pensando já em 1000 coisas, e não tenho que fazer isso, né? Então, já começar a usar esse tempo, né?
Exatamente, Não, mas exatamente. veio a calhar, porque eu estava assim, né? Essas 2 últimas semanas para mim estavam meio... Então, é assim, é uma coisa lógica, tem que prestar atenção que você consegue. Então, é disciplina, né? Analisar bem que a gente consegue. Aham. Porque, Muito bom também. repara uma coisa, para onde vai o seu pensamento, vai a sua energia. Isso, então, é um desperdício de energia. Porque você não está usando para Exatamente. nada. Né? Então, Exatamente. isso provoca um desgaste muito grande. Eu tenho certeza, todos já passaram pela situação, falam, meu Deus, hoje eu não fiz nada, mas eu estou morta de cansaço. Não é? E tem dia que você trabalha tanto, faz tanta coisa, acaba o dia, você está inteiro. O problema não é físico, o problema está aqui. Você está desperdiçando energia para tudo quanto é lado. Aí falta, lógico, né? Vamos meditar um pouquinho? Né? Que foi? Ah, desculpa, Andréia. Andréia, agora que Ah, eu eu vi que também está quero falar uma coisa. Ah, tá bom. Pode falar, Vânia. A Andréia está falando agora. Pode falar, Andréia. Eu gostaria apenas de compartilhar com vocês que eu estou vivendo esse processo aí em relação à minha saúde e a meditação tem me auxiliado muito na questão da alimentação, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica e aí por imposição médica, né, assim, a dieta alimentar pós-cirúrgico é um baita aprendizado, porque tem que olhar para a comida e falar consciência, não dá. Ou você fica presente ou fica presente, porque são 30 ml de um caldinho, que aquilo é suficiente para te alimentar. E muda essa relação com a comida e essa consciência de que tem que ser um golinho de cada vez, assim. Uma colherinha de chá, não dá para falar, não, me dá logo aqui, porque antes eu virava uma garrafa de meio litro, assim, sem ter a menor consciência, né? E quanto eu me relacionava com a comida, pensando em 50 mil outras coisas, menos naquilo que eu estava colocando para dentro do meu corpo, né? Então, eu acompanhei pelo grupo a semana passada que vocês foram no Ibirapuera, eu estava pós-cirúrgica e fiquei só curtindo o videozinho, obrigada por colocarem lá. E quero agradecer muito, porque para mim está sendo um grande aprendizado e um grande desafio. E acho que ter o apoio de ter a aula de vocês, de ter aqui um encontro, sabe? Acho que dá uma sustentação. Quando a gente vai no meio da semana dando aquela desequilibrada, aquela fragilizada assim, ai, não, vem a aula que fala força, foco. Se você tiver tempo disponível, né? Assiste a meditação, as vibrações das 18 horas, viu? São 15 minutos e vai te ajudar também a se centrar. Quando você tem tempo, é bom aproveitar, tá?